Olá, meus amigos, bem-vindos a mais uma edição do programa Os Portugueses no Val, que há 28 anos, há quase 3 décadas, está ao serviço das comunidades de origem portuguesa aqui no centro da Califórnia. E quando eu digo, portanto, que ao serviço das comunidades de origem portuguesa, obviamente o programa é feito para todas as comunidades, mas normalmente o programa é feito, como hoje, na língua portuguesa, embora, e aqui tento explicar de vez em quando para os nossos amigos telespectadores que também fazemos alguns programas em inglês. A nossa comunidade, felizmente ou infelizmente, depende da perspectiva, cada vez fala mais inglês e menos português, mas o programa começou exclusivamente em português e continuará ainda com os 52 programas que fazemos por ano. Eu diria que pelo menos metade continuarão ainda a ser em português, mas é muito provável que entre um terço à outra metade serão feitos também em inglês, porque as nossas comunidades já de segundas, terceiras e quartas gerações, obviamente que já não falam a língua portuguesa, apesar de poderem acompanhar as imagens e o que aqui fazemos e aqui dizemos no canal 49. Hoje vamos estar com o terceiro e último programa de uma série de 3 programas que dedicamos à cidade de património mundial, que é a cidade de Angra do Heroísmo, na Ilha Terceira, no arquipélago dos Açores. A cidade, como eu já disse aqui nos últimos 2 programas, celebrou a 21 de agosto deste ano de 2018 os seus 484 anos. E todos os anos há uma cerimónia no dia 21, é o dia em que, portanto, Dom João escreveu, portanto, o alvará, decretando Angra uma cidade. E nessa data, em cada ano, a cidade de Angra do Heroísmo, o elenco camarário, que é presidido pelo professor Dr. Álamo Menezes, apresenta, portanto, um dia dedicado à cidade. Normalmente há um conferencista que tem toda a liberdade. Uma das coisas que Angra fez foi dar-me a mim, que fui o conferencista este ano, mas já os fez aos outros, obviamente, e fará sempre no futuro, a liberdade total para falar sobre o que quiser, desde que englobe a cidade de Angra do Heroísmo. Portanto, a liberdade de expressão no seu máximo, como deve ser. E só nos pedem que falemos durante perto de 45 minutos. Eu, felizmente, que encurteci, porque havia muito calor no Salão Nobre dos Passos de Conselho, encurteci para pouco mais de 33 minutos, e é essa a segunda e última parte que vamos apresentar hoje aqui no programa Os Portugueses no Val, graças, portanto, à generosidade é a palavra mesmo certa, da Vitec, do Paulo Feliciano, que, como todos os amigos telespectadores sabem, é uma editora, uma produtora, uma companhia de televisão privada no arquipélago dos Açores e que está a trabalhar já há algum tempo com o canal 49 e com todas as televisões através das nossas comunidades de origem portuguesa e açoriana no vastíssimo, portanto, continente norte-americano, quer nos Estados Unidos da América, quer no Canadá, e também algumas produções que a Vitec faz, obviamente, também para o Brasil. O Paulo Feliciano faz um trabalho magnífico. Aqueles que usam a internet deveriam consultar os seus programas praticamente todos os dias, porque há sempre uma coisa diferente no Azores TV, na Vitec, que vale a pena ver para aqueles que querem estar, portanto, a par do que se passa no cotidiano dos Açores e na sua ligação dos Açores com o mundo. Parabéns ao Paulo Feliciano e parabéns à Vitec por todo o seu trabalho em prol das nossas comunidades e em prol da região autónoma dos Açores. E por nos ter fornecido esta gravação, que será este terceiro e último programa dedicado aos 484 anos da cidade de Angra do Heroísmo. Antes de entrarmos nessa terceira e última apresentação, eu gostaria de referenciar mais uma vez para os nossos amigos telespectadores aquilo que já falei aqui várias vezes, mas que nunca é demais repetir. É muito importante que o programa Os Portugueses no Val seja, como tem sido ao longo destes últimos 28 anos, uma voz das nossas comunidades. Cada vez o programa é mais virado para as comunidades e a ligação das comunidades com os Açores. E, por conseguinte, é muito importante que tenhamos aqui os nossos presidentes das nossas instituições, como aqui já os tivemos e vamos continuar a ter, e também produto, digamos assim, vídeos das nossas festividades. Portanto, é sempre com muito carinho que eu faço este pedido aos nossos amigos telespectadores, aqueles que têm amigos, ou vós próprios que sois, presidentes das festas e dos acontecimentos. Façam um pequeno investimento de ter um videogravador profissional, aqueles que fazem para festas de aniversário, casamentos, etc., para gravarem
partilharem os vossos acontecimentos. É uma forma bonita de eles ficarem também registados. Podem, obviamente, que colocar algumas coisas nas redes sociais, é uma forma também de promover as vossas festas e os vossos acontecimentos. E se me facultarem, portanto, essas gravações, feitas por um videógrafo, portanto, a imagem tem que ser boa, como também o som tem que ser bom, se me facultarem isso, feitas por um videógrafo, com muito gosto, que nós as apresentaremos aqui no canal 49. Que é não só para os portugueses aqui do Vale de São Joaquim, mas também para os outros grupos étnicos que veem os nossos programas. Os nossos programas são vistos por todas as outras etnicidades que compõem este vastíssimo Vale de São Joaquim e também através da internet, através, portanto, das redes sociais onde promovemos este programa, através do YouTube onde eles estão arquivados e através do live stream que o canal 49 faz. Portanto, os vossos amigos, os vossos familiares, as pessoas de origem portuguesa ou que falam português em outras partes do mundo, não só em Portugal e nos Açores, mas no Brasil, em África, na Ásia, etc., poderão acompanhar, portanto, o que se faz aqui no canal 49 e o que se faz aqui, mais concretamente, na comunidade de origem portuguesa, aqui no vastíssimo Vale de São Joaquim. Porque eu penso que o papel do programa Os Portugueses do Vale não é só para apresentar a nós próprios o que nós fazemos, mas também às outras comunidades que compõem o melting pot americano e também para levar, através das novas tecnologias, aos Açores, a Portugal, ao Brasil, aos países de língua portuguesa em África, a Macau, a Timor-Leste e a todas as comunidades que estão um pouco espalhadas por todo o mundo, o que os portugueses fizeram e continuam a construir aqui no Vale de São Joaquim. Portanto, aqui vai o pedido mais uma vez, entrem em contacto comigo, não é assim muito difícil, uma vez que eu estou em todas as redes sociais e o meu telefone é subejamente conhecido. Vamos ficar então com Angra, celebrar 484 anos, neste que é o terceiro o último programa, graças à VTech, celebrando Angra do Heroísmo. Saímos em 68. Já tinham saído muitas famílias e outras tantas, ou ainda mais. Continuariam a aumentar o número de saídas até finais de 1970. Quando chegamos à Califórnia, já Tular se tinha germinado com Angra do Heroísmo, há 2 anos. Aconteceu no ano de 1966, quando a cidade celebrava o centenário da construção do Passos Conselho. A germinação apareceu pela mão, o entusiasmo e o compromisso do jornalista e escritor angrense João Afonso. Foi uma germinação marcante. Angra foi a primeira cidade açoriana e uma das primeiras em todo o país a irmanar-se com uma cidade americana. Estávamos ainda nos tempos primordiais do movimento das germinações entre municípios americanos e os seus congêneros em várias partes do mundo. Angra soube dar o primeiro passo. Falava-se que Tular, na altura, com cerca de 18.500 habitantes, era a cidade americana com maior número de imigrantes ou descendentes da Ilha Terceira. Desde então, Angra tem, como se sabe, 14 imigrações, 4 nos Estados Unidos, e essas intimamente ligadas à nossa imigração e à nossa diáspora. O conceito das cidades irmãs, apesar de ter sido promovido em torno do People-to-People Program do presidente norte-americano e antigo general da Segunda Guerra Mundial, Eisenhower, com o objetivo de aproximar municípios de vários países, com o intuito de estabelecer laços de conhecimento mútuo e criarem-se projetos de aproximação entre as entidades e a sociedade civil, Eisenhower tinha visto os horrores da Segunda Guerra Mundial e acreditava que se as cidades e os seus residentes, espalhadas nas mais variadas latitudes, se conhecessem mutuamente, seria muito mais difícil para os poderes centrais decretarem guerra. Uma noção que Angra soube abraçar e, fiel à sua história, ser pioneira. Há que dizer-se que a ideia das cidades germinadas não é um conceito novo, já existia, portanto, existia há muitos e muitos tempo. Aliás, sabe-se que as cidades de Paderborn, na Alemanha, e Le Mans, na França, celebraram um projeto de germinação no longínquo ano de 836. Mas hoje o conceito é muito mais abrangente. E, segundo os dados da Association of American Geographers, existem mais de 11.000 germinações em 159 países. Angra está posicionada para tirar uma amálgama de benefícios que certamente irão além da nossa diáspora e dos primos da América. Mas a diáspora, na sua totalidade, e os primos em primeiro e sucessivos graus podem e serão uma mais-valia. Se é certo que todas as germinações têm as suas especificidades, não é menos certo que as 4 cidades americanas germinadas com Angra nos Estados Unidos da América têm contribuído para uma aproximação desta cidade com os imigrantes e lusodescendentes, particularmente os que têm raízes neste concelho. As novas comunidades que despontam todos os dias nos Estados Unidos
e mais concretamente nas cidades geminadas, precisam urgentemente conhecer Angra. Não só Angra festeira, mas sobretudo Angra histórica, a cidade de património mundial e a cidade aberta ao mundo e olhando com entusiasmo para o futuro. No momento em que as instituições mais sagradas do mundo americano estão em jogo, Angra do Heroísmo, este berço do liberalismo, para usar o tema das Sanjoaninas, pode ser o alicerce que os imigrantes e seus rebentos precisam para lhes relembrar quem são e de onde vieram. Angra do Heroísmo, esta cidade atlântica que é indubitavelmente uma cidade do mundo, possui na sua história, o seu património, a sua idiosincrasia, a sua mundividência, a sua poesia, um estatuto que certamente poderá e deverá ser elo privilegiado com os primos da América. Os que saíram desta ilha e aqueles cujos pais, avós ou bisavós partiram do cais à busca da terra prometida em direção à tal música distante dos portos que são românticos como a lua nas mãos de Deus, como escrevia outro poeta angrense, Borges Martins. Porque Angra, há 384 anos que sempre soube ser uma cidade em todos os tempos e em todas as eras, acredito que hoje é a cidade privilegiada deste arquipélago para criar as pontes necessárias com a nova diáspora. A que venha à ilha em festa e a que porventura não venha cá com frequência desejada, mas tem, como escreveu outro poeta angrense António Cunha Ribeiro, a ilha por companhia e lá fora o mar urgente dá horas, sempre. Em cada descendente desta cidade, deste concelho e desta ilha, existe um embaixador. E ao abrigo dos protocolos estabelecidos com as cidades geminadas e outras que ainda se construirão, Angra poderá ser ainda mais universal e fazer parte do cotidiano de cidadãos que, apesar de geograficamente distantes, com a magia das novas tecnologias, podem fazer parte da vida da cidade e a cidade fazer parte constante das suas. Se os Açores não seriam os Açores, ou pelo menos os mesmos Açores sem a imigração, voltando à frase de Maria de Lourdes Belchior, acredito que os Açores de amanhã, e muito particularmente Angra, a cidade de Angra do Heroísmo, terá um futuro muito mais risonho, levando as suas germinações e a sua ligação com a diáspora ainda a outros patamares. É que não se pode falar de relações transatlânticas sem se falar dos Açores e, de uma forma muito particular, da Ilha Terceira e da cidade de Angra do Heroísmo. Apesar da exacerbada retórica que se vive em alguns centros do poder americano e europeu, o eixo Europa-América é absolutamente necessário para um mundo em paz. Caminhamos para um mundo em que o denominado Be Local but Think Global é cada vez mais importante. O papel dos municípios é fundamental para a criação de um mundo mais justo e mais interligado, que por vezes não são compreendidos pelos poderes centralizados. E tomando decisões que desafiam quem por separação, demagogia ou populismo não defende os direitos e as aspirações dos cidadãos. Veja-se como exemplo muito breve o acordo sobre a proteção do meio ambiente, denominado Acordo de Paris. Não é segredo nenhum que o atual presidente norte-americano retirou os Estados Unidos do acordo. Porém, o poder local americano rejeitou a decisão da Casa Branca. Hoje, 2.700 líderes, quer de cidades, quer de Estados, quer com ligações aos mundos empresarial ou académico, representando 159 milhões de habitantes e 6,2 trilhões de dólares do produto interno bruto americano, comprometeram-se com o Acordo de Paris. Desafiaram, e ainda bem, o poder central. Com as novas tecnologias e o mundo cada vez mais pequeno, o conceito das cidades irmãs pode e deve ser alargado à sociedade civil. Portanto, às câmaras de comércio, às associações profissionais, às escolas, às universidades. É imperativo melhorarmos a vida de cada cidadão e o poder local, aliando-se às ligações globais que o movimento de disseminação provoca, quando dinâmicas e vivas, será a ponte que cada cidadão, pensando globalmente, possa prosperar localmente. Sabe-se que as cidades não podem, nem devem substituir o Estado-nação na persecução de dilemas e políticas que vão desde o aquecimento do planeta à redução da pobreza, da segurança à luta pela saúde, ao aumento também das trocas comerciais. Porém, as cidades geminadas podem contribuir significativamente e serem parceiros privilegiados, algo que muitas vezes líderes nacionais devem acolher como algo que será benéfico para os seus países, mas também é absolutamente necessário para um mundo cada vez mais interligado e interativo. Há que, como escreveu a poeta também desta cidade, Luísa Ribeiro, atravessar sem véus as pontes que não existem. Há uma célebre história do faroeste americano em que um homem se entrega às entidades policiais dizendo: venham entregar-me porque acabo de matar alguém.
Acontece muito na América, como sabem. Como me diz o Sr. Guarda, atónico e confuso. Então, como é que foi isso? Pois eu estava numa sessão solene e dei um tiro num orador que não se calava. Falava há quase 1 hora. Serenamente, o polícia respondeu: o senhor está na secção errada. O gabinete das recompensas é aqui ao lado. Portanto, antes, embora estejamos numa terra de muita paz, antes que alguém pense em recompensa, eu acabo já. Angra do Heroísmo, ao comemorar 384 anos de vida, ao comemorar, dizia eu, 484 anos de vida, como cidade, festeja uma história recheada de louros e aventuras. E celebra-se com os olhos postos no futuro, como afirmou o Sr. Presidente, com a sua ligação a todo o país e às várias partes do mundo pelas suas 14 germinações e com a sua ligação à América pela diáspora, que hoje, como disse, já não é a mesma. Angra tem, de facto, um futuro risonho, na minha perspectiva. Já lá vão os dias em que o relacionamento com as comunidades e com os primos da América se resumia às visitas esporádicas que o escritor Álamo Oliveira soube contar no melhor romance português sobre a nossa imigração, Já Não Gosto de Chocolates. E cito: era preciso levar roupas que espelhasse a abundância e a estética da América. E havia também a mala das ofertas. Os parentes e os amigos seriam contemplados com os cortes para vestidos, camisas florestadas de palmeiras havaianas, alvarozes, cuecas de renda, camisas de dormir com laços de seda e sapatos. Mais caixas de pó de talco, batons, vernizes para as unhas e até pastas de dentes acompanhadas das respectivas escovas. E sabonetes. Mete aí mais uns sabonetes para que fiquem todos cheirosos, dizia Mary. Para os que aparecessem com a visita de uma galinha ou de 1 quilo de açúcar, estavam reservadas piugas e meias de fio de vidro. E para as crianças, chocolates e gamas. Não se podia chegar da América com as mãos a abanar. Se é verdade que os tempos são outros, que a cidade e a ilha já não vivem esse não longínquo tempo, também não é menos verdade que Angra é mais cidade quando se revê em toda a sua história. A dos palácios e dos séquitos, e a dos seus filhos que saíram desta cidade, deste concelho e desta ilha à procura de outras oportunidades. Hoje, os filhos, netos, bisnetos e trinetos da imigração, os primos da América, podem, com as vidas totalmente integradas no mundo americano e canadiano, criarem outra mala, não a das ofertas, mas a das oportunidades, que terá de ser recíproca. Trazer outras ligações à cidade e aos seus habitantes e levar às novas gerações a história e a cultura por eles desconhecida. Hoje, as novas comunidades, com jovens dos mais variados campos do conhecimento, com luso-americanos que estão em posições privilegiadas no comércio, na indústria, na política, no mundo académico e nas artes, têm um valor que ultrapassa todas as malas ou todas as sacas de encomenda. A aproximação desses jovens e dessas novas comunidades à cidade é um desafio que requererá uma imaginação colossal, planeamento contemplativo e audaz e, acima de tudo, uma tonelada de trabalho. Acredito que Angra e este elenco camarário têm essa capacidade. Há que construir essa nova aproximação na certeza que os descendentes desta cidade e desta ilha, vivendo nas Américas, que representam uma população maior do que a residente, poderão contribuir significativamente para o seu desenvolvimento. Essa construção não pode ficar na saudade, conceito que os mais novos desconhecem. Ou pode, mas uma outra saudade, a que o poeta Vasco Pereira da Costa cantou no seu livro de poemas My Californian Friends, e cito: não a saudadinha do folclore pitoresca e digestiva, constitucional e estatutária, de meter dó em dó menor, no caldo verde, no rubro chouriço, mas a saudade necessária, apenas 4 sílabas de compromisso. Essa saudade, essas 4 sílabas de compromisso são essenciais para Angra do Heroísmo e essencialíssimas para os primos da América. Cantemos Angra neste dia e todos os dias. Cantemos o seu hino como manhã de esperança, raiz e fruto, Angra cidade, fogo vermelho, verde lembrança, mar, resistência e liberdade. Cantemo-la aqui e cantemo-la no estrangeiro. Com esse hino, levantemos nossa voz em cada hora de fruto. És rainha, és senhora, Angra história, Angra memória. Angra, cidade atlântica, berço do liberalismo, que apesar de estar longe da vista, está, e espero que esteja sempre muito perto nos corações, no imaginário, nas vivências dos primos da América. Porque Angra é uma cidade com uma rica história, a cidade que me encanta desde os 5 anos de idade,
mas que não é só minha, nem é só nossa. Angra pertence ao mundo. A cidade cujo glorioso paralelo entre o passado, aliás, a cidade cujo glorioso passado, em paralelo com o presente e todo o trabalho do presente, lhe dá o direito de estar com olhos postos no futuro e construir todas as possíveis e imaginárias utopias. Muito obrigado pela vossa atenção. Em posição da Medalha de Mérito Municipal Classe Desportiva a Luís Manuel Martins Fernandes Louro, a título póstumo pela dedicação ao desporto automóvel. Entrega a medalha o Sr. Vereador Guido Teles, recebe o Sr. Gustavo Louro. Imposição da Medalha de Mérito Municipal Classe Desportivo a Mário Jorge Duarte, pelo seu relevante percurso na modalidade do judo, não só como atleta, mas também como formador. Entrega a medalha o Sr. Vereador Paulo Lima, recebe o próprio. Imposição da Medalha de Mérito Municipal Classe Filantrópico a José Homem de Menezes, pela sua dedicação ao serviço da comunidade. Entrega a medalha ao Sr. Vereador Miguel Bezerra, recebe o próprio. Imposição da Medalha de Mérito Municipal Classe Filantrópica a João Francisco Martins Furtado, a título póstumo, pela dedicação ao serviço da população da Freguesia das Cinco Ribeiras, demonstrada enquanto Presidente da Junta de Freguesia. Entrega a medalha à Sra. Vereadora Anabela Borba, recebe a Sra. Dona Lourdes Borba Furtado. Imposição da Medalha de Mérito Municipal Classe Filantrópico a Manuel Gabriel Dias Lopes, pela dedicação ao serviço da população da Freguesia dos Altares, demonstrada enquanto Presidente da Junta de Freguesia. Entrega a medalha o Sr. Presidente do Governo, recebe o próprio. Imposição da Medalha de Mérito Municipal Classe Filantrópico a Carlos Manuel Vasconcelos da Silveira, pela sua dedicação ao serviço da população da Freguesia de São Pedro, demonstrada enquanto Presidente da Junta de Freguesia. Entrega a medalha o Sr. Presidente da Câmara, recebe o próprio.
posição da Medalha de Mérito Municipal Classe Filantrópica à Confederação Operária Terceirense, Associação de Socorros Mútuos, pelo relevante contributo nas áreas da solidariedade social e do ensino durante 100 anos. Entregam a medalha os senhores Presidente da Assembleia Municipal e o seu Vice-Presidente. Recebe o Presidente da Direção, Sr. Nelson Lourenço. Em posição da Medalha de Mérito Municipal Classe Filantrópica ao Centro de Oncologia dos Açores, Professor Dr. José Conde, pelo relevante serviço prestado à comunidade na área da saúde. Entregam a medalha à Sra. Vereadora Raquel Ferreira e o Sr. Vereador Guido Teles. Recebe o Presidente do Conselho de Administração, Sr. Dr. Raul Rego. E assim, meus amigos, estivemos com o terceiro e último programa dedicado a Angra do Heroísmo e à celebração dos seus 484 anos. E nesta celebração e nestes 3 programas tentamos falar sobre Angra, mas também tentamos falar sobre as nossas comunidades. Porque, aqui já o disse e nunca é demais repetir, é importante continuarmos, portanto, a falar das vivências portuguesas em terras americanas, mas também é extremamente importante continuarmos com estes intercâmbios entre as comunidades e a nossa terra de origem, neste caso concreto, o arquipélago, a região autónoma dos Açores e, mais concretamente, nos últimos 3 programas, a cidade de património mundial, Angra do Heroísmo, que merece uma visita das nossas comunidades, dos nossos filhos, dos nossos netos, que merece uma visita dos nossos amigos e dos nossos familiares. Foi com muito gosto que estive na vossa companhia. Foi mais uma edição do programa Os Portugueses no Val. Um abraço, até sempre.